Bom dia, pessoal ligado na UVP Capital. Esse é o nosso Morning Call, é o Soco Matinal. Eu sou o Guilherme Godoy e aqui ao meu lado está o Matheus. Sou o Matheus, aqui da AUVP Consultoria. Hoje a gente vai manter vocês informados, como sempre. Então, a gente tem notícia aqui do mercado nacional, mercado internacional. Então, para a gente começar, vamos aqui com alguns dados de índices e economia aqui com o Godoy, né? Show, vamos lá. Então, ontem, como a gente havia passado aqui para vocês no programa que foi apresentado pelo Manuel e pelo Douglas, né, teve ali a apresentação dos dados dos JOLTS, que é uma prévia ali do que vai vir ali no payroll. Esses dados são muito importantes para a gente ver o termômetro de como que está a economia norte-americana, tá? Então, assim, se você tem mais empregos sendo criados, significa que a economia continua pujante e que a taxa de juros precisa ficar elevada para conter um pouco esse ímpeto do emprego. Por que que isso acontece? Acontece principalmente porque se você tem mais pessoas consumindo, isso puxa a inflação e, obviamente, não é isso que a economia norte-americana está buscando nesse exato momento. Eles estão tentando frear essa inflação que está acontecendo no país, certo? Mas ontem, o que a gente viu nos dados foi uma queda de 296 mil postos de emprego sendo criados, então chegou ali a 8,059 milhões na parte da criação desses empregos. Então, com essa queda, aumentaram ainda as apostas para um novo corte de juros, um primeiro, na verdade, corte de juros nos Estados Unidos a partir de setembro, tá? Hoje, um outro dado que saiu aqui no âmbito internacional, também lá nos Estados Unidos, foi sobre a criação dos empregos privados. Então, foi em torno de 152 mil vagas criadas no mês de abril, ante uma expectativa de 175 mil. Então, assim, já veio abaixo também, o que está corroborando aí essas informações de que o emprego e a produção nos Estados Unidos está enfraquecendo. E se a gente lembrar um pouco sobre alguns dados econômicos, se a gente chega num nível em que você tem inflação, mas não tem a criação de produção ali, como, por exemplo, no PIB, a gente chega no pior dos cenários no macroeconômico, que é o de estagflação. Como a economia norte-americana não quer isso, obviamente eles vão tentar fazer com que essa produção volte a crescer, mas sem puxar os dados da inflação, né? Se a gente for olhar como que fecharam os índices ontem, e nessas aberturas de hoje, a gente está vendo que está no âmbito positivo nos Estados Unidos. No setor da Europa está subindo ainda mais, principalmente porque ontem tiveram uma queda muito puxada ali pelo minério de ferro, né? Minério de ferro que hoje caiu novamente 1,84%, né? A demanda chinesa de aço está acabando puxando muito mais esse índice para baixo. E no âmbito do petróleo, a gente vê que teve uma altinha de 0,23, 0,18 no WTI e no Brent. Então está em torno de 77,69 o barril do Brent e 73,38 o barril do WTI, certo? Então isso aí pode dar um ânimo e um respiro aqui para a Bolsa Brasileira, que é muito voltado para a parte do petróleo, né? Principalmente ali na Petrobras. E se a gente for olhar para o dólar também está subindo bastante. Chegou ontem a bater 5,30, agora está em torno de 5,27, principalmente puxado ali. Se a gente vê que o Canadá e a Europa estão para ter o seu primeiro corte de juros, né, ainda nessa semana. Isso faz com que mais investidores comprem dólar e o preço do dólar se valorize, tá? Puxando ali para os títulos de renda fixa lá nos Estados Unidos. E agora, olhando para o lado nacional, a gente viu que o governo ontem desistiu de taxar os fundos para herança, né, Matheus? Exatamente, Godoy. A gente teve aí recentemente um murmurinho sobre a taxação dos fundos de previdência privada, né? Que seriam os PGBLs e os VGBLs. Né? Por que que o governo desistiu? Basicamente, teve uma repercussão muito negativa, porque é o principal instrumento que a classe média utiliza para conseguir transmitir patrimônio isento do imposto sobre transação. Mas por que a classe média, né? Por que que isso não afetaria os ricos? É simples, o rico, ele já manda para o exterior. Então, ele nem deixa o patrimônio aqui no Brasil acaba escapando desse imposto. Né? Então, o governo acabou, felizmente, exigindo essa alíquota que poderia, né, variar aí de 2 a 8% por estado. Então, agora essa medida da taxação dos fundos de previdência, né, de herança, foi suspensa e foi retirada da reforma tributária. Só que, claro, nos bastidores a gente está ouvindo, a gente sabe que o governo vai tentar arrecadar mais para poder cobrir os déficits públicos, né? Então, a gente tem aí talvez uma possibilidade forte que ela possa acabar voltando. Mas, por hora, essa taxação foi suspensa. Perfeito. E isso, se a gente for olhar agora para os lados da produção brasileira, a gente viu que ontem o PIB também veio acima ali das expectativas, né?
E isso está fazendo com que mais analistas preveem que o Brasil possa voltar à oitava maior economia depois de 7 anos sem chegar nesse posto, tá? Então seria ali terminar o ano com um PIB em torno de 2,3 bilhões, tá? Ultrapassando ali a Itália. E a gente trouxe aqui também uma informação que foi muito interessante, que é sobre a relação das emissões dos CRIs. Se vocês acompanharam, teve uma mudança com relação à parte das emissões dos CRIs e dos CRAs, principalmente pelo fato de que muitas empresas que não eram voltadas para o setor de imobiliário, o setor de agronegócio, estavam emitindo esse tipo de papel. E esse benefício era justamente para impulsionar esses dois setores. Tá? O governo ele dá um incentivo de que essas emissões sejam livres de imposto de renda, para que atraiam mais investidores e esses setores consigam captar recursos de uma maneira mais facilitada. Mas mesmo com essa mudança, né, essa mudança que fez com que as empresas que gerassem esse tipo de dívida, de crédito ali, né, os CRIs e os CRAs, tenham no mínimo 2/3 das suas atividades voltadas para esse tipo de setores, a gente teve uma emissões de CRIs aumentando 162%, tá? E a dos CRAs, enquanto as dos CRAs cresceram 39%. Então, mesmo com essa nova mudança aí que a CMN trouxe, as emissões continuam em alta, tá? Então, tem muita gente buscando esse tipo de investimento. Então, agora puxando para as nossas notícias não tão irrelevantes, isso porque a gente não tem tantos dados aqui importantes no dia de hoje, né? Os dados mais importantes vão vir amanhã e na sexta-feira que sai o payroll, e amanhã vai vir ali a decisão do, do Banco Central Europeu. Então, a gente já vai passar para as notícias não tão irrelevantes e o Matheus vai trazer aqui o primeiro tópico para a gente. Então a gente teve o Grupo Cassino, né, uma rede francesa de varejo que contratou o Itaú para vender uma fatia do GPA, do Grupo Pão de Açúcar. Né, a rede francesa hoje tem 22,5% de participação aqui na varejista nacional e ela está se desfazendo de participações em outras varejistas. Né. Então a gente teve a definição num período de lock-up, que é uma carência que você não pode vender as ações, né, relativo ao follow-on que tinha sido realizado lá no mês de março, no dia 13. Daí, claro, o Itaú, né, acordando a oferta, fez o GPA levantar um total de 704 milhões de reais. Então, é válido destacar também que a empresa francesa perdeu a posição de controladora do GPA, né, que tinha 41% das ações aproximadamente, depois que aconteceu o follow-on. Mas é legal a gente falando aqui do GPA, né? Por que será que a rede francesa está vendendo? A gente tem o GPA vendendo todos os ativos dele, né? Separou do Grupo Exxon da Colômbia, aí depois separou do Açaí também. Foi vendendo ativos, então se a gente for pegar, por exemplo, o GPA, a receita dele caiu, né? Justamente porque é uma empresa que foi se enxugando. Então, isso pode acender um alerta aí para os investidores. Será que é interessante você investir em uma empresa que vende os seus ativos? O que você acha, Godoy? Pô, cara, realmente, eu acho que faz sentido. Eu acho que assim, o Grupo Pão de Açúcar já está enfrentando algumas dificuldades aí, já tem bastante tempo, né? Então, eu estou ansioso para ver os próximos movimentos que a empresa vai ter aí, né, nos próximos meses. Mas olhando aqui para uma outra notícia que a gente estava discutindo agora há pouco, o Brasil já estava passando por um processo aí de envelhecimento da população e a gente está com a perspectiva de aceleração desse envelhecimento, tá? Isso por quê? Porque a população de 2010 a 2022 cresceu apenas 6,5%, num ritmo muito desacelerado do que estava acostumado a crescer. Isso está trazendo preocupação, principalmente porque a gente tem já um problema já à vista com relação à parte da previdência, né, do INSS, principalmente, onde a gente vai ter ali uma população economicamente ativa muito insuficiente para cobrir o rombo que vai ter ali na parte da previdência. E desse modo, a gente já tem que começar a ter uma preocupação, principalmente para conseguir estar driblando esse fator, tá? Então, assim, a gente tem que estar cuidando dos nossos investimentos, olhando para uma previdência privada, olhando para alguns outros tipos de fatores que vão conseguir com que a população consiga ter uma aposentadoria. Obviamente, esse fator não é algo que vai ser alcançado para a maioria das pessoas que não tem como estar conseguindo ter uma poupança ou estar guardando um dinheiro ali, então isso também é preocupante para o âmbito social, né? E agora para a parte da Binance, né? Tem uma nova notícia aí. O que aconteceu lá na Pois é. Binance, Matheus? Antes de trabalhar, só quero voltar um pouquinho nessa questão aí que você estava falando agora, que é legal a gente falar sobre o bônus demográfico, que é o que a gente conhece.
que é o quê? Quando você tem a maior parte da população de um país sendo economicamente ativa. Então você tem essa população produzindo muito, aí na faixa dos 20 aos 40 anos, que é a idade que a pessoa tem mais posição, né? Tá realmente trabalhando, gerando riqueza. Normalmente, os países, quando vão ficar ricos, vão se desenvolver, passam pelo bônus demográfico. Então, vamos pegar o exemplo do Japão. O Japão teve o bônus demográfico, né, passou esse período, a população envelheceu e agora é um país que já não cresce mais tanto. E é um período que a gente já está deixando aqui no Brasil. A gente está aqui no final do nosso bônus demográfico e não conseguiu ainda chegar a ser um país desenvolvido. Então é um pouco preocupante isso aí. E também a questão da previdência que o Godoy falou, só de formação, ela corresponde mais ou menos 50% do nosso gasto primário, né? Considerando o pagamento de juros da dívida. Então é um rombo muito grande que o governo tem e que tem uma tendência de aumentar nos próximos anos se não forem tomadas algumas medidas, né, como uma reforma previdenciária total. Perfeito. Então, a gente vindo aqui para Binance também, a gente teve o fundador e ACO, né, da Exchange, o Changpeng Zhao, que ele começou a cumprir pena em uma prisão federal na Califórnia. Então, no final de 2023, ele e a Binance declararam culpados em um processo envolvendo a violação de leis de combate à lavagem de dinheiro. Isso acabou permitindo que hackers e até grupos terroristas operassem lá em Bitcoin na Binance. Daí, para encerrar o caso, a exchange pagou uma multa de aproximadamente 4,3 bilhões de dólares, passou a ser supervisionada pelas autoridades e o Zhao deixou o cargo de CEO e, além disso, desembolsou 50 milhões de dólares. A gente tem que o bilionário é a 44ª pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna de aproximadamente 36 bilhões de dólares, e ele é a pessoa mais rica a cumprir pena nos Estados Unidos. Então, de fato, mesmo sendo um bilionário, ele foi preso. Está em uma prisão federal lá na Califórnia agora. O que você acha, Godoy? Pô, cara, isso aí só fica pra gente o seguinte, né? Se você for comprar criptoativos, não deixe ele na corretora, tá? Compre ele uma carteira que vai conseguir deixar com que você tenha a posse dos seus criptoativos, porque, assim, essa não é a primeira vez que a gente vê um caso de problemas com relação à parte de corretoras de criptoativos, né? E duvido que vai ser o último também, né? Então é importante a gente ter sempre ali a posse dos nossos ativos. E como você tinha falado para a gente antes, né? Então é muito curioso a gente ver alguém cumprir pena com um patrimônio dessa relevância, né? Pois é, se Algo que fosse. geralmente não acontece. Pois é, por aqui, nunca. Você vai esperar um bilionário sendo preso. Exatamente. Não vou citar nomes, claro, mas imagina algumas pessoas aí, bilionárias envolvidas em muitos processos, que continuam soltas. Exatamente. E agora, falando de uma empresa aí que muita gente gosta de estar batendo aí sempre, né, que é o Correios, né? Todo mundo, você vê o tempo todo as pessoas falando que deveria ser privatizado, gente que defende que não, que isso encareceria o processo de frete, outros dizendo que isso seria para mais eficiência. Então, assim, se a gente for olhar aqui o Correios, ele teve um prejuízo de quase 1 bilhão no primeiro trimestre de 2023, tá? Mesmo eles tendo uma expectativa de 150 milhões de lucro, eles tiveram prejuízo de 800 milhões, uma discrepância um tanto quanto Errou um relevante, né? pouquinho, não foi nem só errar o sinal, Não, né? foi só ali Foi um de mais cadinho, 150 para menos 800, foi 800. tranquilo, pouca coisa ali. Então, assim, isso foi puxado, segundo os relatórios do Correios, principalmente por despesas gerais e administrativas aumentando, tá? E isso é bem curioso a gente destacar porque a gente tem um aumento ali nas compras internacionais, uma demanda por esse tipo de serviço, mas ali a empresa não conseguiu entregar, né? E saiu de um resultado recorde lá de 2021 de mais ou menos 3,7 bilhões de lucro para esse resultado agora pífio, né, de 800 milhões de prejuízo, o que pode trazer ali uma preocupação com relação a essa má gestão da empresa. Se a gente for olhar para a parte do governo, espera-se que com essa nova mudança ali nos gestores da empresa, eles consigam reverter esse quadro. É o que eles estão prevendo ali na parte dos Correios, certo? Algo que não seria justificativa para a privatização do serviço, que é algo que o Lula vem batendo aí. Pois é, já aproveitando que você falou até de uma forte demanda por compras internacionais, a gente tem uma notícia a princípio boa, que a gente teve a retirada da taxa da blusinha do projeto da votação do Mover. Então, a gente vai ter a votação do projeto Mover, né, que vai instituir alguns créditos tributários para empresas que vão investir em desenvolvimento, produção tecnológica e que contribuam para a descarbonização de frota de carros, ônibus, né, e veículos automotivos em gerais. Então, dentro desse projeto, né, que vai fornecer 19 bilhões em créditos tributários que vão poder ser usados para abater o pagamento de tributos federais,
a gente tinha taxação de 20% sobre as compras internacionais de até $50, né, que foi um meio termo aí que o governo conseguiu encontrar ali com os deputados após o impasse entre a Câmara e o governo federal. Então, felizmente, a gente teve o senador Rodrigo Cunha, que é o relator do projeto, retirando a taxação de 20% e acabou adiando a votação para hoje, né, quarta-feira, dia 5. É legal que assim, toda hora o governo está tentando novas fontes de arrecadação ali, mesmo batendo recordes e recordes de arrecadação, está tentando novas fontes ali, mas toda vez que algum projeto que passa ali pela Câmara e passa pelo Senado, né, chega lá e tem uma péssima recepção do público, aí chega o Lula e fala assim, não, galera, a gente tava brincando, calma aí, não, vamos deixar isso para lá, não vamos deixar esse É projeto ir para você criar frente. um problema e resolver ele. Exatamente. Aí depois ele fala assim, não, eu não deixei passar esse projeto, mas tinha sido criado Pa- ali por. Parece que já não está mais tendo de onde arrumar imposto, porque o Exatamente. Brasil, inclusive, tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo em relação ao nosso PIB, na faixa de 40%. Exatamente. Então é muito imposto já que a gente paga aqui. Parece que está começando a adentrar em campos aí que vai mexer muito com a população. Então, que Exatamente. nem a Previdência agora, né? Bateu ali na classe média, que é gigante aqui no Brasil. Aí agora a taxação da blusinha também. Então, são projetos que tem uma repercussão negativa muito grande e não tem como, né, o governo acabar taxando, porque vai afetar muito mal, muito negativamente a imagem. Exatamente por ser um governo também de esquerda, né, que se diz de esquerda ali, ele tem uma preocupação social. Se você está mexendo com aspectos que vão bater principalmente nas camadas mais baixas ali das pirâmides de classes sociais, não faz sentido para o governo que se diz de esquerda, né? Então, assim, seria um pouco contraditório. Então, a gente vai seguindo, acompanhando aí como é que vão ser esses desdobrares aí das próximas ações do governo, tá? Pois é, ainda mais taxando em consumo também. Porque se a gente for ver aqui no Brasil, na verdade, se for pegar no geral, né, de questão de renda e gasto, quem paga menos imposto ainda são as classes mais altas. Sim, Porque a gente tem uma taxação muito forte no consumo aqui no Brasil. exatamente. Então ia estar aumentando ainda mais a taxação no consumo com esse projeto. Perfeito. Então, gente, hoje a nossa agenda estava mais esvaziada, trouxemos algumas informações importantes. Quero agradecer vocês que estiveram com a gente aqui. Os nossos dados aí de redes sociais estão aqui abaixo e eu vou me encerrando por aqui. Gente, brigadão, um forte O abraço aí. mercado vai abrir, começar os aportes agora, né, Godoy? Exatamente, vamos lá.